Alô, meus queridos amigos e irmãos, aqui quem fala é Bruno Tavares. Estamos aqui no nosso Raiz Espírita. Esse é o primeiro diálogo do Raiz Espírita, onde estaremos aqui semanalmente com a minha grande amiga Valéria Pessoa. Valéria Pessoa, como eu, faz parte da Associação Espírita Casa dos Humildes, aqui em Recife, Pernambuco. E Valéria é uma das minhas maiores parceiras na atividade doutrinária, uma alma com quem tem uma afinidade, uma sintonia total nas questões da doutrina espírita, e estamos aqui a conversar sobre as belezas dessa doutrina iluminada e que é realmente o consolador prometido por Jesus, essa doutrina que vem libertar o homem pelo conhecimento da verdade espiritual. Mas, Valéria, aqui no nosso primeiro bate-papo, veja bem, há muitos anos atrás, eu li uma obra notável, O Livro dos Espíritos e Sua Tradição Histórica e Lendária, do grande espírita Dr. Canuto de Abreu. Você, mais recentemente, leu esta obra, se emocionou sobremaneira e, em conversa comigo, me reavivou tanta coisa e eu queria saber de você, Valéria. Eu queria que você falasse sobre Hermance Dufour, esta médium notável de Kardec, mas eu queria uma particularidade do trabalho psicográfico de Kardec. É verdade, Valéria, que Hermance Dufour, antes mesmo do lançamento de O Livro dos Espíritos, ela já recebia, através da sua psicografia, ensinamentos da mais alta espiritualidade, por exemplo, do espírito Joana d'Arc e de outros, porque ela psicografava biografias também. Isso é uma coisa impressionante. Eu queria que você emitisse considerações a respeito, mas falasse também da tua emoção com essa grande descoberta, porque realmente isso é um conhecimento que pouca gente tem, até porque o Livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária é um livro que não é mais encontrado assim tão facilmente. Então, com a palavra você, minha querida Valéria Pessoa. Oi, Bruno. É sempre um prazer imenso, né, a gente conversar sobre o espiritismo. Veja, e foi tão empolgante essa nossa conversa sobre esse livro maravilhoso que gerou essa vontade da gente fazer esse bate-bola, né, sobre essas questões que às vezes elas são esquecidas, mas que são tão gostosas da gente saber, né, a história do nosso espiritismo. Há um tempo atrás, nós conversávamos sobre Hermance Dufour. E aí, você tinha me falado sobre essa obra dela, sobre a vida de Joana d'Arc. E aí eu fui pesquisar. E tomei um susto quando eu vi o ano de publicação desse livro, que tinha sido 1855. E vi que ele era anterior ao Livro dos Espíritos, mas essa informação ficou lá guardadinha. Agora, mais recentemente, lendo o Livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária, de Canuto Abreu, um livro excelente, desse tipo de livro que a gente, sabe, com calma, se delicia e numa sentada, como eu chamo, uma ou duas sentadas, a gente consegue ler o livro porque é delicioso de ler, que é narrado, é a narrativa do dia, né, do lançamento do Livro dos Espíritos, e com as informações certamente trazidas da espiritualidade para Canuto Abreu, aí onde eu tive a informação de como a Hermance Dufour entrou na vida de Kardec, né? E o que era, quem ela era já antes. Bom,
É preciso que a gente entenda que quando Kardec começou a se envolver de fato e compor o que ele chamou de espiritismo, já existia uma equipe séria e escolhida, óbvio, pelo Espírito de Verdade, né? Já existia um trabalho, uma equipe fazendo essa história do espiritismo desde 53, de 1853 mais ou menos. E tanto é que entregaram a Kardec alguns cadernos, porque eles estavam fazendo e documentando alguns cadernos que impressionaram muito ele, né, por mostrar exatamente as inteligências se comunicando, e ajudaram muito ele depois na composição do Livro dos Espíritos. Voltando um pouco para a Irmã Dufour, é preciso que a gente saiba que Kardec conheceu o Espiritismo em 1855. E conheceu a Irmã Dufour, segundo Canuto Abreu, na noite do lançamento do Livro dos Espíritos. Ela foi convidada para ir e ela ainda não era uma médium de Kardec, em 18 de 4 de 1857, não é verdade? E aí depois é que ela se tornou uma médium das mais especiais de Kardec e já participou da segunda edição do Livro dos Espíritos. Só que esta informação eu só obtive depois, nesse livro, é que antes, já aos 14 anos, e segundo ela mesma descreve, ela fez isso em 15 sessões seguidas, ininterruptas, escreveu a vida de Luís IX. E essa publicação foi feita em 1854, mas não chegou a circular muito porque foi censurada por Napoleão III e aí recolhida. Mas aí ela lança depois, também de uma forma assim, praticamente ininterrupta, a biografia de Joana d'Arc, intitulada de A Vida de Joana d'Arc por ela mesma, e foi lançada em 55. Depois daí, já 56, 57, por aí em diante, ela já lança outras biografias, inclusive de Luís XI. E aí você vê que existia já um trabalho sério que vinha sendo feito com relação a um espiritismo que estava surgindo, e aí o codificador chega, pega um trabalho já que já se mostrava com muito material no ponto de ser trabalhado por uma inteligência e por uma personalidade maravilhosa e forjada para aquilo, como foi a de Kardec. Agora, meu amigo, veja, essa conversa lá atrás sobre a Irmã Dufour, ela veio inclusive por uma situação que nós comentávamos sobre o uso do nome dessa médium em lançamentos mais recentes de alguns livros que a gente sabe que destoam muito desse perfil. E aí eu fico pensando, sabe, Bruno, como de alguma forma as pessoas poderiam ter mais responsabilidades ao começar a falar ou a usar o nome dessas figuras históricas e lendárias, né? Parafraseando um pouco Canuto de Abreu. Então, usando essas personalidades nas psicografias, fazendo algumas psicografias e colocando alguns espíritos famosos para assinar. O que é que você acha disso, meu amigo? Você acha isso justo? Pois é, minha querida Valéria, essa é a grave questão. A questão das mistificações, usando nomes, não é, de uma honorabilidade absoluta, como uma médio desquilate, nossa querida irmã Dufour. E uma coisa que na tua fala, isso é um encanto impressionante, não é? Que Kardec chega, a sua equipe já estava ali adrede organizada, intuída pelos planos superiores e, de certa forma, já trabalhando e produzindo conteúdo. Aquelas meninas, Irmãs Dufour,
Carolina Jafé, Aline Carlotti. Então veja bem, então Kardec vai se deparar com aquele admirável mundo que ele veio realmente coordenar. O velho druida reencarnado encontra ali, naquelas mocinhas, as velhas fadas druidesas, que lá no tempo dos druidas, lá nas Gálias, já haviam trabalhado com ele, com certeza, no psiquismo, né? Nas florestas druidas, trazendo os bardos. Então isso é de um encanto, de uma maravilha impressionante. Agora, quanto às mistificações desses nomes, não é só Hermance Dufour. Aqui no Brasil é impressionante como se mistifica, e não se mistifica pouco. Outro dia, conversando com meu querido amigo Jaime Ribeiro, esse educador espírita, que tem os trabalhos fantásticos realizados, numa noite dessas, a gente conversando, chegamos a uma conclusão, Valéria. E essa conclusão minha tomou uma dimensão da gente estar iniciando esse trabalho aqui, esse bate-papo, né? Então, eu e Jaime chegamos à conclusão que não adianta mais as grandes corporações. Por exemplo, a grande federativa do Brasil, a nossa querida egrégia, respeitabilíssima Federação Espírita Brasileira, por exemplo, se quisesse controlar com mão de ferro tudo que se publica, o que fala, simplesmente isso não pode mais. Por quê? Não é por vontade política, não é pelo interesse verdadeiro, genuíno de preservar a doutrina, é porque simplesmente não se pode mais controlar. Porque com o advento da internet e principalmente das redes sociais, os conteúdos estão aí numa quantidade avassaladora. Só há um meio da gente fazer frente a tudo isso. É a gente produzir muito coisa boa. E aí entra essa nossa parte aqui, Valéria. A gente partir para um conteúdo também de raiz, o resgate histórico da nossa doutrina, irmos às bases, que realmente é um tesouro inesgotável. O espiritismo genuíno, o espiritismo francês dos primórdios, tanta coisa importante. Veja bem, esse livro que pelo amor de Deus, as editoras têm que estar reeditando ele constantemente, o livro do Dr. Canuto de Abreu, o livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária, tem que ser reeditado porque traz ali fatos, ou melhor, faustos do Espiritismo impressionantes. Não é? O dia, desde a manhã do dia 18 de abril de 1857, veja bem, Hermance Dufour, logo de noitinha, é convidado a estar ali frente ao velho sacerdote druida, né? Aquela fadinha druidesa reencarnada, aquele reencontro. E hoje você vê o nome de Hermance Dufour é colocado na vala das mistificações e todos assistimos, ninguém fala nada, diz nada, e são seguidas essas mistificações por milhares de pessoas. Então a gente controla até a nossa casa espírita. Por isso esse vai ser alvo da nossa próxima conversa. O cuidado que devemos ter com a célulazinha mãe. Porque as visões, né, modernizantes é uma maravilha. Mas a gente precisa manter a casa espírita no seu eixo abstrato. Temos que cuidar da casa espírita, que é o coração do movimento espírita, e produzir sempre conteúdo de qualidade. Quanto mais a gente produzir, melhor. E, quiçá, um conteúdo de raiz, como a gente fez aqui e a gente vai continuar fazendo. Então, Valéria, que bom, que aula você nos trouxe sobre Hermance Dufour, naquele dia notável do 18 de abril, e nesse trabalho fantástico, né, que ela realizou antes mesmo de começar os dias de codificação. Hermance Dufour, em 1855.
Joana d'Arc por ela mesma, não é? Então, pessoal que nos ouviu aqui no Raiz Espírita, semana que vem estaremos aqui para mais um bate-papo fraterno. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.